Bom, como nós tínhamos planejados, né? A gente vai hoje fazer uma aula modelo, apresentar uma aula modelo do recurso visual da Glorinha Ensina. Desculpa. Olha aí, eu trocando tudo, gente. Um recurso visual da Tina Gelatina, tá? Esse recurso visual é um recurso exclusivo, é uma história exclusiva da Glorinha Ensina. O molde e o esboço da lição já está lá no grupo, que agora é a comunidade da Glorinha Ensina, tá? Então, você tem acesso lá. Caso você queira imprimir, pode ficar à vontade. Essa semana nós já disponibilizamos, tá bom? Como esta é uma aula modelo, eu vou ministrar como se eu estivesse ministrando no culto ou na sala com as crianças, tá bom? Não sei se vai ser fácil, porque a gente está acostumado a falar, né, aí com vocês, a interagir, mas eu vou tentar me manter no foco aí de ministrar mesmo como uma aula modelo, tá bom? Eu não preparei, então, nenhum versículo, porque nós vamos usar o versículo da história da aula, tá? E a oração também, nós vamos orar todas juntas na hora da aula, tá certo? Tá combinado? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu não fiz o visual, eu não vou apresentar o visual da história bíblica, tá bom? Porque vocês vão ter aí eu dei aquelas 3 sugestões para vocês, né, que está lá no esboço. Então, vocês, quando forem ministrar, vocês vão escolher alguma e aí vocês vão apresentar, tá bom? Eu vou fazer a menção na hora da história bíblica, mas eu não vou apresentar os visuais, tá? Mesmo porque eu acho que o tempo não vai ser o suficiente. Ok? Uma coisa só que eu vou falar para vocês. Bom, nós vamos já entrar na aula e no final eu passo algumas orientações para vocês com relação à ministração dessa história, tá bom? Vou só tomar mais uma aguinha e aí então a gente já começa pra valer. Dá tempo ainda, enquanto eu tomo a água, dá tempo ainda de você compartilhar e convidar aquela sua amiga, aquele seu amigo do departamento infantil para poder participar, tá bom? Compartilha no seu Face, na sua página do Face. Aí eu tenho certeza, vai correr um monte de gente para cá. Muito bem, então. Vamos começar a nossa aula. Amém? A paz do Senhor Jesus, crianças, tudo bem com vocês? Que bom que vocês vieram, que bom que vocês estão aqui para poder aprender mais da palavra do Senhor. E eu tenho certeza que vocês vão amar a história que eu trouxe hoje. Mas antes da história, nós vamos orar, pedir ao Papai do Céu que venha abençoar a nossa vida. E se você tem algum pedido de oração, pode colocar diante do Senhor, pode colocar diante de Deus. O Papai do Céu, Ele conhece, Ele sabe e Ele nos ouve todas as vezes que nós chegamos na presença dEle. E talvez esteja tudo bem com a sua casa, talvez esteja tudo bem com você, e eu espero mesmo que esteja tudo bem, tá? Mas talvez você conheça alguém que esteja precisando de oração. Então vamos colocar diante do Senhor, crendo que o Senhor, Ele é forte, Ele é poderoso para nos dar a vitória. Amém? Então vamos todos de olhos fechados? Amém? Vamos lá então. Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, Deus eterno e todo-poderoso, nos colocamos, Senhor, diante do Senhor, Pai, nessa noite, mais uma vez, Pai. E queremos, Senhor, antes de mais nada, pedir que o Teu Espírito Santo venha sobre as nossas vidas, que o Senhor venha se manifestar, Senhor, de uma maneira gloriosa, Pai, sobre a vida de cada um nessa noite.
Meu Deus, eu não conheço a necessidade das suas filhas, dos seus filhos, mas o Senhor conhece. E o Senhor pode, Pai, entrar com providência na vida de cada um. Visita, Senhor, caso haja alguém enfermo, que o Senhor possa trazer a cura. Senhor Jesus, caso haja alguém desanimado, Pai, entristecido, que o Senhor venha trazer alegria, que o Teu Espírito Santo, Pai, venha inundar essa vida, Senhor, trazendo a paz, a Sua paz, Senhor, que excede todo o entendimento. Meu Deus amado, meu Deus querido, abençoa, Pai, de uma maneira especial a vida de cada um. Meu Deus, assim nós te pedimos e te agradecemos. Quero, Senhor, me colocar diante da sua presença também, pedindo que o Teu Espírito Santo venha sobre a minha vida, me usando, Pai, como canal de bênção, Senhor, para que sua palavra chegue ao coração de cada um. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, graças a Deus, crianças. Eu sempre falo para vocês e eu sempre vou repetir. Todas as vezes que nós entramos na presença do Senhor, o Senhor nos ouve. A palavra dele, ela nos garante que o Senhor não tem os ouvidos dele tapados e nem as mãos dele encolhidas, para que ele não possa nos ouvir e nos abençoar. Então creia que se você orou ao Senhor, se você falou com Ele de todo o seu coração, Ele ouviu e Ele vai te dar a resposta. Amém? Muito bem, que bom, já disse, né, que estou feliz de estar aqui nessa oportunidade de compartilhar com vocês um pouco mais da palavra do Senhor. E nós já vamos ler o nosso versículo bíblico, tá bom? O nosso versículo, o versículo que nós vamos ler hoje, que eu trouxe para nossa meditação, ele está lá na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12 e o versículo 2. A carta de Paulo aos Romanos, ela está no Antigo Testamento ou no Novo Testamento? Muito bem, no Novo Testamento. Que bom, tá vendo? É muito bom vir na escola dominical, não é? Vir no culto, é muito bom participar das células, porque essas coisas que nós aprendemos, elas ficam para a nossa vida, elas fazem bem ao nosso coração. Amém? Muito bem, então vamos lá para o nosso versículo que diz assim, a palavra do Senhor. Você trouxe a sua Bíblia? Quem trouxe a Bíblia pode abrir na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, o versículo 2, tá? Agora, quem não trouxe porque esqueceu? Esqueceu a Bíblia? Todas as vezes que nós viermos na casa de Deus, todas as vezes que nós viermos na casa do Papai do Céu, nós temos que trazer a Bíblia, tá bom? A Bíblia é do céu, amém? Então, se você esqueceu, eu vou te dar uma dica. Quando você já começar ali se arrumar para vir para a igreja, já for separar sua roupa, né? Você põe a Bíblia junto. Aí não tem jeito de você esquecer. Ou então pega a sua Bíblia, põe junto com a chave do carro do papai. Também você não vai esquecer. Combinado assim? E aí então da próxima vez que você vier, traga a sua Bíblia, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor então. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que será que esse versículo está aqui na palavra do Senhor? Nós sabemos que a palavra do Senhor, ela é o nosso guia. Ela guia a nossa vida, ela dirige a nossa vida para que a gente viva de maneira que a gente possa alcançar o céu. Para que a gente viva de uma maneira para que um dia nós possamos estar lá no céu. Então a Bíblia, ela nos ensina como nós devemos viver. É como se fosse o manual do carro. O carro não tem o manual, ou então o manual de um brinquedo. Quando você compra um brinquedo que tem um manual, você não vai ler o manual para ver como funciona, para ver o que tem que fazer? É a mesma coisa
A Bíblia, a palavra do Senhor, ela é o nosso manual. Ela tem que fazer parte da nossa vida todos os dias. E sempre que nós tivermos dúvida de alguma coisa, nós podemos procurar aqui, ó, que ela vai nos ensinar. E se nós vivermos da maneira que a Bíblia ensina, nós vamos um dia alcançar o céu, morar junto do Papai do Céu. Do lado não, junto do Papai do Céu. Poder estar ali vivendo ao ladinho dele todos os dias da nossa eternidade. Amém? Mas muito bem, como eu disse, por que será que esse versículo está aqui na palavra do Senhor? Tudo que está na palavra do Senhor serve para nosso aprendizado. A gente sempre aprende. Nada, o Senhor ele não ia deixar um versículo aqui só para preencher as páginas, porque tinha um monte de página em branco. Não, tudo que está escrito aqui serve para o nosso aprendizado. Então nós vamos aprender hoje o que esse versículo quer dizer. Amém? Conformeis, né? O versículo fala assim: e não vos conformeis com este mundo. Conformar, eu não sei se vocês sabem, significa tomar a forma de alguma coisa. Então o Senhor está falando, olha, não tomem a forma do mundo, não vivam como o mundo vive. É isso que o Papai do Céu está querendo dizer, está dizendo para nós nesse versículo. Não se conformem, não tomem a forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O nosso entendimento, ele está na palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. Então, quando nós lemos a palavra, nós somos renovados, a nossa fé é renovada. Por isso que nós devemos ter o entendimento da palavra e sermos todos os dias renovados por ela. Agora, vamos terminar? Vamos ver o que é que fala a última parte do versículo? Diz assim: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se nós fizermos isso, se nós não nos conformarmos, se nós não tomarmos a forma do mundo, se nós formos renovados pelo entendimento da palavra a cada dia, então, crianças, que coisa maravilhosa! Nós vamos conhecer a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus para as nossas vidas. E isso é tão maravilhoso, não é? Saber que nós servimos a um Deus tão grande, tão forte, tão poderoso. Um Deus que a Bíblia fala que quando ele faz assim, ó, com a mão dele, ele consegue pegar toda a água do mar, toda a areia da praia, privilegiados, não é mesmo? É uma alegria, é uma maravilha, é a melhor coisa do mundo. Nós servimos a esse Deus. Amém? Muito bem, crianças. Antes de eu contar a história bíblica para vocês, eu trouxe uma outra história que eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Vou só tomar uma água. Essa história que eu trouxe para vocês é a história da Tina Gelatina. Não é uma história bíblica, ela não está na Bíblia, mas ela vem nos ensinar uma verdade sobre a Bíblia e sobre a palavra do Senhor. E eu quero então falar para vocês quem é esta menininha. Esta é a Tina, o nome dela é Tina. Ela mora com o pai dela, com a mãe dela e com a irmã mais velha dela. A Tina vai na igreja, ela vai nos cultos, ela vai na escola dominical. Ela vai na escola dominical, ela frequenta as células na casa da tia, da escolinha. E a Tina, então, ela é uma menina que ela tem 8 anos de idade. Mas um certo dia, começou a acontecer algumas coisas estranhas, diferentes, que foram deixando a Tina um pouco chateada. Sabe o que aconteceu? As crianças, eu vou colocar assim, ó, que assim fica mais fácil para vocês verem. As crianças que conviviam com a Tina na escola,
os priminhos dela, os amiguinhos dela, todos eles deram um apelido para Tina. Começaram a chamar a Tina de Tina Gelatina. E onde a Tina chegava, todo mundo falava: Tina, Tina Gelatina, Tina, Tina Gelatina. E ela foi ficando tão chateada, tão chateada, tão chateada, porque eu não sei se vocês já passaram por isso. Alguém já colocou um apelido em vocês? Porque tem apelido que é um apelido carinhoso, não é? De repente, por exemplo, se o seu nome é Ana, alguém te chama de Aninha. Se o seu nome é Pedro, alguém te chama de Pedrinho. Então tem alguns apelidos que são apelidos carinhosos, mas alguns apelidos são apelidos que machucam a pessoa. Ninguém gosta, não é? De ter esses apelidos. Então, alguns apelidos, eles se referem à cor da pele da pessoa, ao cabelo da pessoa, e isso não é legal. Se você já passou por isso, que alguém colocou um apelido em você, converse com o papai, converse com a mamãe. Se isso está te deixando chateada, converse com o papai, converse com um adulto, fale para ele o que é que está acontecendo. Mas se você foi a pessoa que colocou o apelido no amiguinho, ai, né? Não pode. Isso não agrada ao papai do céu, tá bom? Muito bem, então. Onde a Tina chegava, as crianças começavam a falar: Tina, Tina Gelatina, Tina, Tina Gelatina. E a Tina foi ficando muito triste com essa situação. Ela foi ficando muito triste, tão triste, que daqui a pouco ela já não queria nem sair de casa. Ela já não queria nem ir para a escola, não queria ir na casa dos tios. E ela foi ficando cada vez mais abatida. Um dia, a irmã dela, a irmã mais velha dela, percebeu que a Tina andava muito triste, que ela andava só dentro do quarto, não queria conversar. E a irmã dela então perguntou para ela: Tina, por que você tá desse jeito? E a Tina então falou. Ela contou para a irmã o que estava acontecendo. Ela falou: olha, eu não sei porquê as outras crianças na escola, os nossos primos, os meus amiguinhos, as minhas amiguinhas, todo mundo fica me chamando de Tina Gelatina. Isso tá me dando uma tristeza, isso tá trazendo tristeza para o meu coração e eu não sei por que eles estão fazendo isso. A irmã da Tina, que era muito observadora, ela já tinha entendido por que é que aquela situação estava acontecendo. Tina, eu sei de Tina Gelatina porque você parece uma gelatina. A Tina olhou para a irmã dela e falou: como assim eu pareço uma gelatina? A irmã dela então explicou para ela. A irmã dela falou assim: Tina, você já percebeu quando a mamãe faz gelatina e ela coloca a gelatina num pote bem alto? Como que a gelatina fica? Ai, a gelatina fica alta. Pois é. E você já percebeu quando a mamãe faz a gelatina e coloca a gelatina num pote quadrado? O que é que acontece? Ah, e a gelatina fica quadrada. Pois é, Tina. E você já percebeu quando a mamãe faz a gelatina e coloca a gelatina num pote triangular, como a gelatina fica? A Tina falou: é verdade. A gelatina fica no formato de um triângulo. Pois é. E não é dessa maneira, Tina, que você tem agido? A Tina, então, percebeu o que estava acontecendo. Opa, aqui. A Tina, então, percebeu o que estava acontecendo, crianças. Quando ela estava na igreja, ela estava se comportando como as crianças da igreja. Mas quando ela estava na escola, ela estava se comportando como as crianças da escola. Aquelas crianças
que mentiam, ela mentia também. As crianças que pegavam o que não era delas, o que não é delas, ela pegava também. Então, na escola, ela se comportava como as crianças da escola. Ai, e quando ela ia na casa dos tios, junto com os priminhos, se os priminhos respondessem mal para os pais, ela respondia também. Se os priminhos desobedeciam, ela desobedecia também. Nossa, que coisa feia! Ela tinha entendido e ela tinha percebido que era isso que ela estava fazendo. E ela então se lembrou que quando ela estava também com os amiguinhos, com as amiguinhas, ela fazia a mesma coisa que eles faziam. Ela ouvia a música do mundo. Ela cantava a música do mundo. Ela assistia vídeos que, desagradavam o Papai do Céu, desagrada o Papai do Céu. Mas a Tina fazia isso porque ela não queria que as outras crianças desprezassem ela. Ela agia daquela maneira porque ela pensava que se ela fizesse diferente, as outras crianças iam ficar rindo dela, as outras crianças não iam mais querer brincar com ela. E ela então percebeu tudo que ela estava fazendo de errado. E tudo que ela estava fazendo, ela agindo daquela maneira, era pecado. Quando ela mentia, quando ela pegava o que não era dela, quando ela desobedecia, o coração dela ia ficando cada vez mais sujo pelo pecado. Mas agora, a Tina não sabia o que fazer. A Tina tinha certeza de que o que ela estava fazendo era errado. Mas ela não sabia o que fazer. Foi então que um dia a Tina foi para a igreja. A Tina foi para a igreja. E quando ela chegou lá na igreja, na escola bíblica dominical, a Tina um dia foi até a célula. E quando ela chegou lá na célula, a tia estava contando uma história linda, linda. Era a história de 4 jovens que foram levados cativos por um rei para um outro país, para uma cidade muito longe da cidade deles. Mas quando eles chegaram lá naquela cidade, o rei então ofereceu assim coisas deliciosas para eles comerem, para eles beberem. Mas eles não beberam, eles não comeram, eles não participaram daquele banquete do rei. Aqueles 4 jovens não se preocuparam se os outros jovens que estavam lá com eles iam falar, não tá comendo, e ficassem rindo deles. Eles serviam a Deus lá no país deles, eles serviam a Deus, eles tinham o conhecimento de Deus, por isso que eles resolveram não se misturar e não fazer parte, não tomar parte daquilo, porque eles sabiam que se eles participassem daquilo, ia desagradar o Papai do Céu. E então, quando a professora contou aquela história, gente, a Tina, ela pensou rapidinho, ela falou, mas é exatamente isso que eu tenho que fazer. Mas a Tina se sentia muito fraca, ela tinha medo. Se de repente ela parasse de agir daquele jeito, o que as crianças iam falar? Será que as crianças iam querer continuar brincando com ela? E ela tinha essa dúvida, ela tinha esse medo. E sabe o que ela fez? Ela foi conversar com a tia da escola dominical. E ela explicou tudo o que estava acontecendo. E ela falou então para a tia, eu quero mudar. Eu quero ser diferente, eu quero, tia, eu não quero mais pecar, porque eu sei que quando eu tenho essas atitudes, eu sei que o meu coração vai ficando escuro e o pecado entra no meu coração e eu não quero mais, tia. E a tia então conversou com a Tina e falou para ela, Tina, não tem problema. Se você está de fato arrependida, sabe o que a palavra de Deus fala? A Bíblia fala que quando nós nos arrependemos do nosso pecado, Papai do Céu, Ele nos perdoa. E se você estiver de fato, de verdade, arrependida de tudo isso que você está fazendo, Papai do Céu, Ele vai te perdoar.
Tina compreendeu que o Papai do Céu tinha o perdão para a vida dela. E ela então fez uma oração com a professora. E a partir daquele momento, Tina então teve um entendimento. Esse aqui. E a partir de então, a Tina teve o entendimento que o Senhor Jesus, que o sangue de Jesus que foi derramado lá naquela cruz, quando Jesus ele veio à terra, ele largou, ele deixou o céu, um céu de glória, para vir morar na terra. Ele sofreu, ele foi afrontado, cuspiram nele, colocaram uma coroa de espinho, machucaram Jesus. Ela entendeu que quando Jesus fez esse sacrifício por ela, morrendo ali naquela cruz, por conta do pecado dela, e todo o sangue de Jesus que foi vertido ali naquela cruz, foi por causa dela, por causa do amor que ele tem por ela. Ela entendeu que ao terceiro dia o Senhor Jesus ressuscitou. Ela entendeu que para que ela tivesse o coração dela limpo do pecado, ela tinha que viver uma vida de acordo com a palavra do Senhor. E ela não poderia mais pecar e nem agir como aquelas crianças agiam, porque isso poderia manchar o coração dela de novo. Tina teve esse entendimento e a partir daquele dia então, ela resolveu que quando ela fosse para a escola e visse alguma criança falando, fazendo alguma coisa que desagradasse ao Papai do Céu, que ela visse os priminhos dela desobedecendo aos pais, ouvindo músicas do mundo, cantando músicas do mundo, falando palavrão, ela decidiu que ela falaria do amor de Deus, porque ela teve um entendimento. Ela teve um entendimento que se ela agisse dessa maneira, era a garantia dela um dia poder morar no céu com o Senhor Jesus. Amém, crianças? Que essa história venha falar muito mais ao coração de vocês. E se lá na escola vocês veem que tem crianças que agem dessa maneira, não participe disso, como nós lemos na palavra do Senhor. A palavra do Senhor, quando nós lemos logo no início, ela disse: não se conformeis com este mundo, não se conformeis com este mundo. E se conformar com este mundo é o que a Tina estava fazendo. Ela estava tomando a forma do mundo, assim como a gelatina toma a forma do pote, da vasilha que ela é colocada. Que nós possamos, crianças, viver firmes na palavra do Senhor. E não se preocupem, porque se um dia vocês podem falar assim para mim: ai, tia Vera, mas eu não consigo. Não se preocupem, porque o Senhor Jesus, ele está pronto para nos perdoar. Que vocês fiquem com essa palavra e que o Espírito Santo fale mais ao coração de cada um. Amém? Deus abençoe. Amém! Essa é a história da Tina. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito bem, então nós temos ainda alguns minutos e eu quero conversar com vocês sobre esse recurso visual e como você vai aplicá-lo. Tá bom? Eu acho que eu não me esqueci nada. Muito bem, como eu disse, vocês viram que eu levei aí contando a história pausadamente, parando aí em alguns momentos, eu levei mais ou menos aí uns 10, 15 minutos, não é? Então assim, é um tempo suficiente para nós lermos a história, para nós apresentarmos, né, essa história, mas também apresentar uma história bíblica, tá? A gente não pode se esquecer de apresentar a história bíblica. Ela serve como uma introdução. E aí, então, você pode contar a história de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Você pode contar a história, eu já contei a história usando a história bíblica da escrava de Naamã,
né? Que quando ela foi levada escrava, ela tinha todos os motivos para odiar, para não querer, para tratar mal, e no entanto ela levou a solução, né, através da vida do profeta. Você pode contar a história de José, que mesmo lá no Egito ele permaneceu firme, ele foi tentado, mas ele permaneceu firme. Então, assim, é uma história versátil também, tá? Que você pode usar aí nesses momentos de história bíblica. E tem outras também que eu tenho certeza que o Senhor, o Espírito Santo, ele pode falar mais ao coração de vocês. Essas 3 são as que eu normalmente uso, tá bom? Eu fiz os 3 rostinhos, tá? O feliz, o triste e o zangado. Mas de repente, uma opção é você trabalhar com esse mesmo recurso, trabalhar até as emoções. E aí então você pode fazer os rostinhos que você quiser, de repente com medo, de repente ansioso. Enfim, você pode trabalhar aí do jeito que você quiser, tá bom? Lembrando sempre de mencionar que não é uma história verdadeira, mas que não é uma história verdadeira, não. A gente não vai falar isso. A gente vai falar que essa história, ela não está na Bíblia, mas que ela conta verdades, que ela nos ensina verdades preciosas da Bíblia, tá bom? Eu evito sempre falar assim, é uma história que é de verdade, ou é uma história que é de mentirinha. Eu evito falar, tá? Eu não gosto, isso é uma opinião minha. Eu já ouvi pessoas ministrando falando, olha, faz de conta, olha, é de mentirinha. Mas isso eu não faço. Eu sempre penso assim, que se a gente está levando a verdade para as crianças, então todo cuidado é pouco, né? Como eu já falei nas outras aulas, nas aulas anteriores, a gente tem que ter muito cuidado com como a gente vai começar as histórias, tá certo? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Acho que a gente vai acabar um pouquinho mais cedo hoje. Essa foi a história da Tina, tá? Vocês podem, embora ela seja uma história exclusiva, né? Ela é da Glorinha Ensina, então, mas você pode usar aí sim, tá? Nós estamos liberando esse recurso para você usar na sua sala de aula, na sua célula, para você usar no culto, tá bom? Outra ideia que eu quero dar para vocês, eu ainda não fiz, mas eu acho que seria bem interessante. Na verdade, assim, eu não fiz em sala de aula nem em culto, mas eu fiz numa aula que eu ministrei para as tias. E aí, então, eu levei, no final, eu levei os copinhos de café com gelatina e distribuí para eles na hora do lanchinho. E uma ideia bem legal, não fiz, mas eu vou fazer, é usar a gelatina nas cores do plano da salvação. Já pensou que legal? Não precisa fazer a cor escura do pecado, tá? Mesmo porque eu acho que se você colocar a bandeja com as gelatinas e colocar a cor escura do pecado, acho que ninguém vai querer pegar, né? Mas você pode usar sim, aí nós temos essa possibilidade, né? De usar o amarelo, de usar o vermelho, de usar o verde, né? A branca, de repente, você pode trabalhar aí alguma outra receita que resulte aí numa cor branca. E eu acho que eles vão amar, tá bom? Então essa foi a aula de hoje. Como a gente tem um tempo, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, né? Estou à disposição, tá bom? É isso mesmo, Rosemarie. Agora é só preparar o material e fazer a Tina. Você gostou da Tina, Rosemarie? Dá um joinha aí pra mim. Manda um monte de coração pra eu saber que você gostou. Então é isso, gente. Para você que chegou agora, né, e não viu o início da aula, nós já informamos que nós vamos seguir com o nosso curso Ministrando com Criatividade, que esse curso, pelo fato assim de que a gente teve muita adesão nesses últimos dias, da semana passada, do começo da semana, na verdade, até hoje nós tivemos aí muita adesão e nós queremos dar para essas pessoas que estão entrando agora a mesma atenção que nós demos desde o começo, tá bom? Então não faltem na live de terça-feira, nós vamos pôr a mão no EVA, na cola quente, no lápis de cor, no giz de cera, na tinta
E aí a gente vai fazer então juntas o recurso da Tina. Como ele tem assim várias partes, eu vou trazer ele meio montadinho já, mas o que for mais essencial assim, eu vou fazer junto com vocês, tá bom? Ô Sirley, não tem problema, que chegou atrasada, a aula vai ficar salva aqui na página, tá bom? E aí você assiste quando der, tá? E aí depois você comenta se você gostou, se você não gostou, e assim a gente vai seguindo, tá bom? Muito bem, gente, então estamos encerrando aqui e eu espero vocês na próxima terça-feira, tá? Alinhadas aí com o material. Não sei se se vai ter possibilidade da gente fazer assim juntinho, sabe? Porque, como eu disse, é um pouco, tem várias partes, né? Então, o que eu sugiro para vocês? Preparem um material. Já peguem um molde que já está disponível lá no grupo do WhatsApp. Preparem um molde. Já passem pro papel mais firme, né? Para você ter ali o seu molde guardadinho e tudo mais. E assista a aula, tá bom? Aí, se você tiver alguma dúvida, você pode me chamar que eu vou explicar, tá bom? Porque aí eu acho que fica mais fácil para você, tá? Assista primeiro a aula, veja tudo certinho e aí depois você faça o seu recurso visual com calma, né? E eu tenho certeza que Deus vai te inspirar, né? Até mais do que me inspirou quando eu fiz o meu, tá bom? Então é isso, pessoas, fiquem na paz do Senhor, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, tá? Obrigada para quem ficou até o final e obrigada por vocês estarem acompanhando a gente aí no nosso curso. E de novo, não faltem na terça porque nós vamos trazer assim uma super, ultra, mega novidade, tá? Beijinho, fiquem na paz do Senhor. E agora eu vou comer a minha gelatina. Deus abençoe, gente.